Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e eu tô preocupado que a frequência de vídeos que eu começo não muito feliz está aumentando aqui. Isso não me agrada, mas enfim, esse é mais um vídeo que... mais uma análise pós-jogo que eu não estaria aqui alegre comentando, mas que eu preciso analisar, que eu preciso comentar, porque o Palmeiras perdeu por 1 a 0 os primeiros 90 minutos dos 180 minutos que vão definir quem vai para as quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o São Paulo e eu acho que é um jogo que a gente precisa parar e olhar para entender o que deu errado, porque tá claro que algumas coisas deram errado. Então, eu vou explicar tudo aqui, tá? O plano de jogo do Palmeiras, o que deu certo, o que deu errado, enfim, tudo pra gente poder analisar com calma. Então, vem comigo, respira, tá? Calma, o jogo já acabou, não tem como mudar o resultado agora, a única coisa que a gente pode fazer é analisar, observar e entender. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vem comigo, já deixa o likezinho pra poder fortalecer meu trabalho, tá? Eu sei que a derrota não merece o seu like, mas... a análise pós-jogo merece, então já deixa o seu like pra não esquecer depois e vem comigo, acompanha a análise e aí depois você comenta aqui embaixo a sua opinião. Certo, meus amigos? Então, primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é o plano de jogo do Palmeiras, porque tá claro que o Palmeiras ele montou um plano de jogo completamente diferente, não totalmente diferente do que vinha fazendo, mas com algumas mudanças, com algumas compensações importantes de observar, porque tinha desfalques importantes, né? Fora o Zé Rafael, não tinha o Rony e não tinha o Arthur também. Então o Palmeiras, como o jogador que tá ali no banco para substituir imediatamente esses jogadores não é daquele nível, o Palmeiras teve que começar a fazer compensações e para tentar anular o São Paulo e para tentar se defender bem e ter essas escapadas. Então, vamos entender o que aconteceu, porque eu acho que no primeiro tempo funcionou, tá? Não me xinga não, mas eu acho que no primeiro tempo funcionou, depois o negócio desgringola e eu vou explicar por quê pra vocês. Mas qual que foi a ideia do Palmeiras? Porque muita gente viu lá 3 zagueiros, beleza. Palmeiras jogou com 3 zagueiros? Jogou com 3 zagueiros, mas mais ou menos. A coisa mais importante de se observar no jogo do Palmeiras defensivamente foram os encaixes de marcação. E por que é a coisa mais importante? Porque explica o sucesso do Palmeiras defensivamente, enquanto esteve bem defensivamente, e explica o fracasso do Palmeiras defensivamente enquanto esteve mal defensivamente, principalmente no segundo tempo. Então, qual que era a ideia desses encaixes de marcação? O encaixe de marcação é aquele negócio, né? Famoso cada um no seu ali. Claro que não o campo inteiro, né? Mas enfim, quando o cara tá na minha zona ali, o cara é meu, eu com ele, não largo, e a marcação individual, muita gente começa dessa forma, muita gente conhece dessa forma, mas enfim. O Endrick cuidava dos 2 zagueiros, tá? Principalmente do Arboleda, porque o outro zagueiro, Alan Franco, tem um passe um pouco pior, então o Endrick era responsável por defender a construção dos 2 zagueiros. O Dudu era responsável por defender o Rafinha, certo? Esse era o encaixe do Dudu. No meio-campo, o trio de meio-campo do Palmeiras era responsável pelo trio de meio-campo do São Paulo. Então você tinha o Veiga no Pablo Maia, você tinha o Richard Rios no Nestor e você tinha o menino no Gabriel Neves, certo? Trio do Palmeiras com o trio do São Paulo no meio-campo. E aí, na linha de defesa do Palmeiras, o Mike, pela direita, ele marcava o Caio Paulista, que era o lateral esquerdo do São Paulo que subia muito. Então, muitas vezes você viu o Mike subindo também, descolando da linha, mas fazia parte, porque era o encaixe individual dele. O Piquerez no Wellington Rato. E aí você tinha o Gomes e o Murilo com o Caleri, certo? 2-1, para ter uma superioridade numérica, e o Luan com o Luciano. E aí, por que eu falei que é mais ou menos 3 zagueiros? Porque o Luciano saía da referência e corria pelo campo inteiro e o Luan tava com ele. O Luan seguia o Luciano e marcou bem o Luciano no primeiro tempo. A única chance clara deles, inclusive, que foi aquela do Caleri, foi um lance que o Endrick larga o Arboleda, que o Endrick deixa o Arboleda conduzir livre, então primeira falha no encaixe de marcação, e o Caleri ganha no 1x1 do Gomes, né? O Gomes estava junto com o Caleri, mas perde, né, nesse encaixe, e aí se perde um individual ali 1 contra 1, se tá 1 contra 1, aí aquele abraço, ele acabou perdendo o gol. Mas eu acho que funcionou defensivamente no primeiro tempo, porque esses encaixes do Palmeiras estavam intensos, estavam funcionando, estavam conseguindo encaixotar o São Paulo. E com bola, a ideia do Palmeiras era, às vezes fazia uma saída de 3 ali por já ter os 3 zagueiros, quando a bola tava rolando e tal, e aí você tinha Piquerez e Mike como alas, o Dudu vindo por dentro junto com o Veiga e tal. Mas principalmente no tiro de meta que o Palmeiras tinha, o Palmeiras mudava, o Palmeiras saía com os 2 laterais bem baixos,
Gomes e Murilo como 2 zagueiros e o Luan e o Richard Rios à frente como uma dupla de volantes. Essa era a formação no tiro de meta do Palmeiras. E aí você tinha, tanto com a bola rolando quanto no tiro de meta, muitas vezes o Veiga se movimentando, vindo recuar. Por quê? Porque o Palmeiras tinha uma intenção específica. Isso é importante. O Palmeiras tinha uma intenção específica no momento com bola, para tentar atacar o São Paulo, para tentar criar suas chances de gol, que era atrair a marcação do São Paulo, gerar dúvida, então os atacantes e meias do São Paulo pensar, putz, será que eu saio, será que eu fico? E nessa dúvida, achar o espaço nas costas dos volantes pro Dudu e pro Endrick, que eram os jogadores que ficavam mais soltos ali. Essa era a ideia principal do Palmeiras, repetindo, isso vai ser importante. Por quê? Porque gera talvez a principal chance do Palmeiras ali no primeiro tempo, que é uma bola que entra na entrelinha, o Mike ataca pelo lado direito e cruza pro Dudu, o Dudu perde o gol, então a partir do momento que a bola chega no Dudu e no Endrick, você tem menino chegando, os dois alas ultrapassando. Essa era a ideia, assim que o Palmeiras criou a melhor chance. Mas no segundo tempo isso vai mudar, vocês vão perceber. Mas é isso, acho que o primeiro tempo foi a melhor das notícias, assim, não tenha sido uau, tudo mais, mas eu acho que foi controlado, tá? Dentro do possível. Só que no segundo tempo o negócio muda, tá? Então vamos entender o que deu errado aqui. Primeiro, que eles já chegam com 3 trocas no intervalo, né? Tira o Caleri, tira o Luciano, tira o Gabriel Neves que tava com o amarelo. E só essas 3 trocas já confunde muito a nossa marcação, porque a gente tava com os encaixes de marcação muito definidos, principalmente aquele do Luciano, né? Era um encaixe muito claro e era muito importante para quebrar essa construção do São Paulo. E aí sai o Luciano, sai o Caleri também, que era uma referência no ataque do São Paulo. O Palmeiras fica confuso e demora muito para encaixar a marcação, principalmente do trio de meio campo com o trio de meio campo do São Paulo. Então muitas vezes, quantas vezes vocês não viram os volantes do Palmeiras chegando atrasados na jogada? Rios, Gabriel Menino, Veiga também, demorou pra encontrar esse encaixe, nem encontrou, pra falar a verdade, esse encaixe no segundo tempo, porque esses meio-campistas do São Paulo, né, o trio de meio-campo no segundo tempo, que foi Pablo Maia, Alisson e o Rodriguinho, se eu não me engano que entrou, trocavam muito de posição, se movimentavam mais, isso confundia esse encaixe do Palmeiras. Fora isso, você ainda tinha o Nestor, que meio que tava fazendo essa função do Luciano, então o Luan também ficava na dúvida, putz, será que eu faço essa marcação individual no Nestor também? Mas o Nestor é um cara que se movimenta ainda mais do que o Luciano, eu vou ter que sair muito da minha posição. Confundiu o Palmeiras. E qual que é o resultado disso, quando você se confunde nessa marcação, nesses encaixes? Você vai recuando. Então, no primeiro tempo, quando o São Paulo saía jogando, a bola chegava no Caio Paulista, você via o Mike lá em cima, já chegando junto com o Caio Paulista, porque ele sabia daquele encaixe dele. No segundo tempo, você não viu o Mike subindo mais nesse sentido, porque ele já via que os encaixes ali mais atrás já estavam meio confusos, então ele fala, pô, deixa eu guardar minha posição aqui para pelo menos cobrir o espaço. Então o Palmeiras se confundiu muito na marcação, mérito do São Paulo também, claro, mérito do Dorival Júnior também, que conseguiu confundir esses encaixes de marcação do Palmeiras. Fora isso, então, ó, vocês, né, tô citando tudo que deu errado aqui pra gente poder entender. Fora isso, a gente voltou desligado também, com bola, principalmente a dupla de volantes e a dupla de laterais. Então, Rios e Menino, Mike e Piquerez entraram desligados também nesse momento com bola. Lembra da estratégia que eu falei com bola, do plano do Palmeiras ali pra tentar atacar? Quando a bola chegava no Dudu e no Endrick no segundo tempo, más decisões, né? O Dudu com más decisões, o Endrick também más decisões. Fora esses outros jogadores que eu já falei. Então, o Palmeiras, sem bola, não se achava na marcação, ia recuando. E prestem atenção, isso é muito importante. Vocês que me acompanham aqui, acompanham todos os pós-jogos, vocês sabem que para mim, defender e atacar tem a mesma importância. Então, se o Palmeiras marca em bloco baixo, porque quer marcar em bloco baixo, quer proteger o seu gol, quer aproveitar o campo aberto para acelerar a partir do momento que recupera a bola, eu falo aqui. E eu não tenho problema. E pra mim é uma estratégia absolutamente válida. Só que uma coisa é você recuar o bloco de marcação porque você tem convicção daquilo. Outra coisa é você recuar o bloco de marcação porque você tá se sentindo acuado no jogo. E porque você não tá encontrando adversário. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Então por isso eu coloco essa crítica. E aí, fora tudo isso, fora entrar desligado, fora não encontrar o São Paulo, sem bola, com bola não tá tomando boas decisões, eu senti o time do Palmeiras cansado também, porque querendo ou não, cansa, né? Você correr atrás do adversário e tal, marcação individual, adversário se movimentando e tudo mais. Cansa. O São Paulo tinha colocado 3 jogadores novos no intervalo.
né? Frescos, como fala o Abel, né? Com a energia lá em cima. Bom, primeiras trocas que o Palmeiras foi fazer foi com meia hora de segundo tempo. Então os jogadores do Palmeiras estavam cansados também. Principalmente aquele trio do meio campo. E aí o São Paulo cria uma primeira grande chance ali. Isso mais para reta final de jogo, tá? Incrivelmente, mesmo com o São Paulo muito superior, não estava criando tantas grandes chances de gol. Mais chutes de fora da área. Mas aí eles criam aquela chance que o Rios toma um drible pela direita. Então, mais uma vez, a marcação é encaixe. Você perde 1 contra 1, né? O negócio complica. Então o Rios toma um drible pela direita e aí você tem uma infiltração do David. O David, que entrou no lugar de quem? Do Nestor, que era o jogador que estava gerando aquela dúvida pro Luan. Então logo depois que ele entra, ele faz essa infiltração, mais uma vez gera dúvida. E aí cria-se a chance clara de gol. E o Luan, inclusive, que salva em cima da linha. Mas já era uma chance que o São Paulo poderia ter aberto o placar. E aí o gol dele sai em mais um desses. Claro, pô, chutaço do Rafinha, azar do Luan. Como é azarado o Luan, né? Pelo amor de Deus. O cara salva uma bola em cima da linha e na outra desvia, vai pro gol. Óbvio que não foi culpa dele, né? Pelo amor de Deus. Mas você pode falar que teve esse azar do Luan, que o Rafinha, né, acertou um chute que ele nunca acertou na vida, beleza. Mas foi mais uma jogada que o São Paulo construiu de um lado pro outro, deixou o Palmeiras acuado. Na hora que a bola chega no Rafinha, não tem pressão na bola pra quebrar esse chute dele, pra dificultar esse chute dele, pelo menos. E aí ele acerta o chute, gol do São Paulo, beleza. Pelo que o São Paulo estava fazendo ali no segundo tempo, estava claro que mais chances dessa de finalização, né, de fora da área, de dentro da área, iam acabar aparecendo. Então, acho que foi um primeiro tempo controlado do Palmeiras, mais uma vez, e um segundo tempo inteiro do São Paulo. Por mérito do São Paulo e demérito do Palmeiras, todas essas questões que eu falei, táticas de encaixe de marcação, técnicas de erros, físicas do Palmeiras se cansando e mentais do Palmeiras se sentindo acuado e recuando. Olha só como as coisas estão todas interligadas, não é mesmo? Enfim, e uma outra coisa muito importante também, eu falei que as trocas do Palmeiras foram com 30 minutos de segundo tempo. Pra mim o Palmeiras demorou pra trocar, tá? Isso é uma crítica que eu faço. Porém, você viu o menino morto de cansado, né? Chegando atrasado direto nesses encaixes individuais, nessa marcação. E quem que o João Martins coloca? O John, porque, pelo jeito, não se tem a confiança que o Fabinho, que era o único volante disponível, ia conseguir entrar num jogo dessa importância e ia conseguir desempenhar. Então coloca o John, o Veiga passa a ter uma função ainda mais importante nessa marcação no meio campo, nesse encaixe, o Veiga que também já estava muito cansado. Então, cara, acho que ficou muito claro, mais uma vez, essa situação de que, pô, o Palmeiras não tá bem no segundo tempo, olha pro banco, precisa tirar o seu volante e tem que colocar um meia. O Rios também tava muito mal no jogo, nem podia sair, né, porque não tinha mais volante, fora o Fabinho, claro, que eu já falei. Então, é uma situação que influencia também, que é complicado e que eu achei válido falar aqui. Certo? Enfim... Dito tudo isso, fiz todas as críticas possíveis que eu poderia fazer aqui, tá? Com todo o respeito do mundo, óbvio. Preciso fazer aqui, falar um ponto importante também. Não se desesperem, tá? Calma, não se desespera. São 180 minutos de eliminatória. Esses foram os primeiros 90. E foram os 90 que era vida ou morte pro São Paulo. São Paulo se colocou inteiro ali, forçou o Calleri lesionado para jogar 45 minutos, de tão desesperado que tava para conseguir um resultado positivo. Conseguiram, com mérito. Palmeiras jogou pior. Eu não tô falando que tá legal perder, porque o Palmeiras poderia ter conseguido um resultado melhor e principalmente poderia ter tido um desempenho melhor do que teve. Mas calma, tá? Foram 90 minutos, a gente tem mais 90 no Allianz Parque. Nós somos melhores que o São Paulo, tá? Apesar de não termos jogado melhor nesse jogo. Então calma, respira. Vamos entender o que a gente errou, certo? Espero que você tenha entendido, né? Depois de 15 minutos de análise, né? Espero que agora já esteja entendido, pelo menos da minha visão, né? Da minha análise. Mas eu falo como Palmeiras, né? Vamos entender onde a gente errou. E vamos olhar pra frente, tá? Vamos olhar pra frente, vamos olhar pros próximos 90 minutos, que é onde a gente consegue mudar alguma coisa. Repetindo, esse 1-0 no Morumbi não dá pra mudar. O próximo resultado a gente pode construir, certo? A gente pode fazer mais uma vez uma virada contra o São Paulo jogando no Allianz Parque. E também, pra tentar terminar num astral um pouco melhor, pensa que o Palmeiras fez um jogo muito ruim,
no segundo tempo principalmente, mas enfim, no geral o São Paulo foi melhor. O Palmeiras estava com desfalques importantes. O Palmeiras cometeu diversos erros em todas as esferas possíveis que eu comentei aqui, e mesmo assim foi 1-0. É a menor vantagem possível, certo? Então, calma, beleza? Respira, vamos olhar pra frente e vamos entender o que a gente pode fazer pra melhorar. E eu espero que eu não volte mais aqui em análises pós-jogo pra falar de derrota, porque é ruim, mas eu acabo falando muito, né? Esses vídeos acabam ficando grandes. Comenta aí se você se incomoda. Eu acho que não, né? Acho que vocês gostam de análises que extrapolam uns minutos aí também. Já tô há 15 minutos falando, então comenta aí o que você acha disso também. E comenta o que você achou do jogo, o que você achou da minha análise, se você concorda, discorda, o que você acha. E não esquece também de deixar o likezinho aí se você tá aqui até agora no vídeo, porque você curte meu trabalho. Você curte as análises que eu trago por aqui, então deixa o like, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Fechou, rapaziada? No mais é isso, eu vou dar um descansinho pra vocês de vídeo até o fim de semana, porque no fim de semana tem Flamengo e aí sim teremos análise pós-jogo. Até lá, vamos digerindo essa derrota e entendendo como a gente pode evoluir para as próximas partidas. Fechou, rapaziada? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, por estarem aqui depois de uma derrota, né? Pra gente desabafar juntos também. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.